Vamos lá, número 8. Que desassossego o desta borboletinha, apesar de nunca ter experimentado tanta paz e suavidade em toda a sua vida. É para louvar a Deus. Não sabe onde pousar e descansar. Foi tanto o que desfrutou nesta quietude, que tudo quanto vê na terra a descontenta, especialmente quando o Senhor lhe dá com frequência a beber desse vinho. Então, pessoal, a pessoa que recebe essa oração de união, ela experimenta um alimento tão saboroso que, como se todos os alimentos perdessem o gosto perto daquele alimento, né? Foi tanto que desfrutou nessa quietude, que tudo quanto se vê na terra a descontenta, especialmente quando o Senhor lhe dá com frequência de beber desse vinho. Então, oração de união pode ser que aconteça, né, mais vezes então, né. Não deixa, né, pode ser que seja algo frequente também. Quase sempre lhe ficam novos proveitos. Não dá valor às obras que fazia em outros tempos, quando era verme e tecia. Pouco a pouco o seu casulo. Nasceram-lhe asas. Como se contentará de ir passo a passo, se pode voar? Para ela, tudo quanto lhe é dado fazer por Deus é ninharia. Tão grandes são os seus desejos, sabendo por experiência quanto o Senhor ajuda e transforma uma alma e a ponto de não parecer a mesma nem por sombra. Não acha muito que os santos fizeram. Isso aí eu marquei, eu achei interessante, né? A pessoa que tem esse encontro com Deus nessa oração de união, quando ela olha os santos, né, que deram suas vidas, que foram devorados por leões e queimados e pregados na cruz, de cabeça para baixo, ela olha assim, isso não é muito, né? Ela sente um desejo tão grande de sofrer e de dar a sua vida por Deus, que ela olha para os santos e fala assim, é pouco. Não sei se tá claro. É claro que não é para a gente olhando para os santos, a gente fala assim, não é pouco, né? Mas uma pessoa com o coração incendiado, né, que teve o coração marcado por Deus numa oração de união, tem um desejo tão grande de se unir a Ele e de morrer por Ele e de que a pessoa, né, olha para os santos e fala assim, eu também o faria, aquilo ali. Santa Terezinha, ela queria morrer de tudo quanto é jeito, né? Ela queria ser Marte. Ela queria ser. Só que ela não queria ser Marte só de um jeito. Ela queria ser decapitada. Ela queria que os leões comessem ela. Ela queria ser jogada no fogo. Ela queria morrer de tudo quanto é jeito. Ela queria ser missionária. Ela queria. E tudo de uma vez só, né? Provavelmente ela estava ali, né? Nas suas quintas moradas. Ela, ela parece que não foi uma pessoa que teve oração de união de Santa Teresinha, né? Não quer dizer, por isso que eu tô falando, Deus escolhe quem vai ter esse tipo de oração de união. Santa Teresinha, né? Parece que não teve esse tipo de oração. Mas, ainda assim, Deus se imprimiu nela, né? Se imprimiu nela pela união, vamos assim dizer. Tem oração de união e tem só a união. O importante é a união, né? Se vai acontecer a oração de união, né? Deus, se não quer dar, é porque é melhor para a gente, né? Então, a união parece que sim acontece de qualquer forma, se a pessoa passa, né, por esses desapegos, tudo isso que, que a gente é convidado a passar nessas quintas moradas para alcançar essa união com Deus. Lembrando, pessoal, que, né, não conte com as suas forças para alcançar ou para cumprir qualquer coisa que Santa Teresa aconselha aqui. É claro que você não vai ficar com os braços cruzados, mas eu falo o seguinte: busque forças em Deus, peça a Deus, Senhor, eu sou mal, me ajude a matar essa lagarta. Se é assim que eu tenho que matar, é amando o próximo, é amando a pessoa difícil, é fazendo penitência e fazendo isso, me ajude tu, Senhor, a fazer, a cumprir.
isso aqui. O Senhor sabe. Deus, ele é um pai que conhece o seu filhinho. E esse filhinho, se ele se fizer muito pequenininho, Deus vai olhar para esse filho e vai falar: esse filho precisa de mim, porque ele é pequeno demais. Esse filho precisa de mim. Se você se faz um filho grande, maduro, se acha maduro, não sei o quê, então você não precisa de mim, né? Vai lá, viva por você mesmo. Mas quando uma pessoa se faz pequena e necessitada do auxílio, da graça de Deus, Deus olha para essa alma, né, e vem em auxílio dessa alma que pede socorro, que pede o auxílio, que pede a mão. Imagina uma criancinha de 2 anos de idade, precisa de uma coisa do pai, você já viu? Meu filho é assim, né, tem 2 anos e meio de idade. Meu filho quer uma coisa, ele pega na minha mão: "Vem cá papai, vem cá", e me chama para o lugar onde que ele quer me levar. Ele pega na minha mão e me chama. Aí ele precisa de alguma coisa, de ajuda com alguma coisa, você: "Vem cá papai", pega na minha mão e me leva no lugar, para me mostrar com o que que ele precisa de ajuda. É isso, se faça pequeno, se faça todo necessitado do auxílio, da graça de Deus. Peça a Ele o auxílio para tudo, não queira passar por nada que a gente está estudando aqui sozinho, senão você não irá conseguir, você não irá passar por isso tudo aqui. Pode ter acontecido com alguém também, quantas vezes eu já falei, né, eu posso, eu vou conseguir, eu dessa vez eu vou. É quando eu caio mais rápido. Eu nunca entendi, falei assim: "Não, mas agora eu entrei de cabeça mesmo nessa meta, ne nessa direção e agora que eu falei e parecia mesmo que eu ia conseguir, foi quando eu mais caí". Não é Deus, não estou dizendo que é Deus, mas não parece ser Deus querendo mesmo que você caia para você cair na real e parar de contar com as suas próprias forças para passar por tudo isso aqui. Com efeito, a fraqueza que sentia quando se tratava de fazer penitência tornou-se uma força. O apego aos parentes, amigos e posses era tal que nem os seus atos interiores, nem suas resoluções, nem o desejo de apartar-se deles conseguiam rompê-lo. Pelo contrário, o apego parecia enraizar-se cada vez mais. Agora, depois dessa da borboleta, que virou borboleta, né, agora, porém, está de tal modo libertada, ou seja, a alma já não está apegada a tudo aquilo que ela falou ali com os amigos, não está apegada a parentes, não está apegada a nada mais. Agora, a alma está de tal modo libertada que tem pena de ser obrigada a manter certas relações sociais, que não podem dispensar sem falta de a caridade. Tudo a cansa, pois depois de experimentar com verdadeiro descanso, não depois de experimentar como o verdadeiro descanso não provém das criaturas. A pessoa aqui, eh, ela fala: "Eu ter que comer, né, eu sou obrigada, eu sou uma escrava de ter que comer", isso trem me dá me dá né, ela fala que eu ter que me relacionar com pessoas que antes era normal para ela, mas agora até se relacionar com outras pessoas ficou assim, por caridade eu vou me relacionar com ela, mas, hã, parece que me estendo demasiadamente. Ainda poderia dizer muitíssimo, muitíssimo. Quem houver recebido de Deus esta mercê, verá que digo pouco. Não é de espantar que a nossa borboletinha, sentindo-se renovada e estranha às coisas da terra, busque repouso noutro lugar. Onde há de pousar a pobrezinha? Não pode voltar ao casulo de onde saiu. Como eu disse, por mais que façamos, essa graça não está em nossas mãos. Temos de esperar até que Deus seja servido de favorecer-nos outra vez com tal mercê. Deve ser uma coisa tão grande, tão espantosa, depois provavelmente você deve querer receber de novo, só que você pode nunca mais receber, porque é Deus quem dá, se quer dar, a hora que quer, então, né.
Ó Senhor, que novos tormentos começam para essa alma. Quem poderia supor tal coisa? Depois de tão elevada graça, em suma, de um ou de outro modo, enquanto estivermos nesta vida terrena, há de haver cruz. E se alguém afirmasse que depois de chegar a este estado tem vivido sempre com descanso e consolações, eu diria que ele nunca chegou. Teve, porventura, no aposento anterior, alguma satisfação espiritual, para a qual contribuiu a fraqueza natural. Ou quem sabe o demônio lhe deu trégua com o fito de lhe mover em seguida guerra muito maior. Então, pessoal, a pessoa aqui, né, nesse estado, né, a pessoa teve oração de união, veio a borboletinha, vai começar muitos tormentos ali, tormentos pesados. É estranho, mas os tormentos pesados aqui são, por exemplo, lembrar que Jesus não é amado por todo mundo no mundo. Isso incomoda e dói muito no coração da pessoa aqui. Então, pode parecer bobagem, tormento é minha filha sem traqueia no hospital. Minha filha sem traqueia no hospital não é nada perto do sofrimento de uma pessoa nesse estado quando lembra que Deus não é amado por todo mundo, ou que Deus é rejeitado por alguém. Eu lembro que quando Nossa Senhora revela, né, às crianças, né, que elas precisavam fazer penitências, rezar o Santo Rosário pelas almas do purgatório, pela conversão das pessoas, e elas tiveram até em algum momento ali a oportunidade de poder ver o inferno, né? Tem até uma foto, né, que registra a face das crianças, né? Eu acho que nesse momento elas fazendo uma cara assim de pavor, né? Eu lembro, pelo menos no filme, né? Francisco, eu não sei se era Francisco ou Jacinta, agora eu tô na dúvida. Mas eles pegando ramos, assim, batendo neles mesmos, assim, tipo, eu preciso sofrer, né, pela conversão, né, das pessoas, pela salvação das almas. Uhum. Eu lembro muito bem disso. Aí, associando isso a isso que você falou agora. Sim, sim, tem tudo a ver, primo. Eu acho que Deus, ele realmente, ele imprime na alma da pessoa, né, uma verdade que poucas pessoas têm acesso, né, nas moradas anteriores. E, e é isso. Quanto mais você aproxima de Deus, mais você vê a majestade, mais você vê a sua miséria, mais você fica impressionado como que eu pude pecar e fazer a Deus sofrer. Aí você vê, igual você comentou, né, você vê outras pessoas se perdendo. Às vezes eu vejo uma pessoa mais velha, assim, às vezes velhinha mesmo, e às vezes rancorosa, né, às vezes um coração duro. E às vezes você até conhece a vida da pessoa e sabe que ela foi sempre dura de coração, às vezes uma pessoa que não quis né, partilhar as coisas que tem. E às vezes eu olho assim, oh meu Deus, o que aconteceu na vida dessa pessoa, pra essa pessoa tá assim até hoje? E a gente não sabe, mas a gente. Quando eu vejo, eu fico pensando, né, o que que faltou da parte dessa pessoa para ela ter amado a Deus, ter adorado a Deus e ter morrido em estado de, né, estar morrendo às vezes em estado de graça ou coisa assim. Eu acho que vai acontecer, né, com algumas pessoas, eu não sei se são, né, acho que tem pessoas que são mais áridas, têm mais dificuldade como é que fala? Em sentir mesmo, vamos assim dizer. Mas eu acho que vai ter pessoas nesse nosso grupo aqui que reza todos os dias. Acho que vai ter pessoas que vão ter experiências semelhantes a essa aqui. Eu acho que vai. Antes das moradas inferiores mesmo. Deus ele permite nas moradas inferiores, em algumas moradas, eu lembro dela comentar isso, se eu não me engano, nas terceiras moradas. Deus permite que as pessoas experimentem algumas coisas das moradas mais superiores para que isso sirva como que de trampolim, de impulso, para a pessoa não parar, continuar e às vezes até com mais diligência, né, nessa caminhada, né, das moradas. Então eu acho que, né, se a gente perseverar, eu acho que tem pessoas que vão passar por coisas semelhantes a isso aqui, de
de sofrimento grandíssimo, né? Às vezes durante uma oração, de ver que Deus não, simplesmente pelo fato de ver que Deus, isso não é simples, né? Mas que Deus não é amado por todo mundo. Não quer dizer que não tenha paz quem chega a esta morada. Pelo contrário, tem paz e grandíssima. Os próprios sofrimentos são de tanto valor que de tão excelente, perdão, são de tanto valor e de tão excelente raiz que apesar de muito intensos, deles mesmos procedem a paz e a alegria. Então, pessoal, a pessoa aqui fala ali, né? A paz é gigante. Ela tem, não tem? Sofrimento ela tem. Ela vai ter paz. Vai ser um sofrimento em paz, vamos assim dizer. Os próprios sofrimentos são tão, né, de tão grande, né, são tão grandes, perdão, são de tanto valor e de tão excelente raiz, apesar de muito intensos, deles mesmos procedem a paz e alegria. Então você vai sofrer muito, 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 muito. De repente vai vir uma alegria tão grande de você ter sofrido aquilo ali. Ou seja, do próprio sofrimento vai vir a paz e a alegria. Do desgosto que lhes inspiram as coisas do mundo, nasce na alma um penoso desejo de sair dele. Vamos lá, do desgosto que eles inspiram as coisas do mundo, então esse desgosto de eu sou obrigada a comer, eu sou obrigada a ter, né, uma relação de amizade com tal pessoa, então é penoso, a pessoa realmente ela já dói nela viver, como o Sr. César explicou lá no vídeo dele, né? Uma pessoa teve um acidente e morreu. Aí uma pessoa do lado comenta lá, né? Que pena que ele se foi, né? E ele olha pro lado, será que não é que pena quem ficou? Tipo, eu queria estar no lugar dessa pessoa, não, antes que tivesse sido eu ter morrido nesse acidente. Seu único alívio é o pensamento de que Deus a quer viva nesse desterro. Nem isso é suficiente. É que, apesar de ter recebido tantas graças, não está tão rendida à vontade do Senhor quanto ficará adiante, segundo veremos. Embora não deixe de conformar-se, custa-lhe grande sofrimento. Ainda não lhe foi dada maior perfeição. Então aqui, pessoal, é interessante, ainda aqui não tem uma grande perfeição ainda na alma. Tudo isso está acontecendo, né? Algo grandíssimo aqui vai acontecer nas quintas moradas, mas ainda assim, né, agora, né, nas sextas moradas começa uma purificação literalmente muito pesada. Sextas moradas é, é algo assim, eu não conheço as cestas moradas, eu só sei, né, de escutar outras pessoas falando, mas, como diz o Padre Paulo, cestas moradas é sofrimento da gota serena. Ali você sofre. Ali. Por isso, às vezes, né, as pessoas perguntam, mas se ele era santo, por que Deus deixou que ele morresse desse jeito? Ou que ele sofresse tanto? O próprio Cristo nos ensinou o caminho para a ressurreição, né? Primeiro, passar pela cruz. Cada vez que se põe em oração, sente pesar e com muitas lágrimas. Procede, em parte, creio eu, da grandíssima dor que lhe causa o ver quanto Deus é ofendido e pouco honrado neste mundo. Também o considerar a multidão de almas que se perdem, tanto de hereges quanto de mouros. O que mais a tortura, porém, é a perda de muitos cristãos. Receia que muitos se condenem, embora saiba que a misericórdia de Deus é infinita e que esses, mesmo os que levam pior na vida, podem se emendar e salvar. Ah, agora eu lembrei. Ele falou, né? Quem foi que levou a pior? Na verdade, às vezes quem levou a pior foi o que ficou, né? Não o que morreu. Que grandeza de Deus! Há poucos anos, talvez poucos dias, esta alma andava só pensando em si. Quem a meteu em tão penosas preocupações, mediante muitos anos de meditação, não conseguiríamos experimentar os sofrimentos tão veementes que padece. Mas valha-me Deus, se durante muitos dias e até anos procuro refletir sobre o grande mal que é a ofensa de Deus, se penso que muitos desses
que se condenam são filhos de Deus e meus irmãos, se considero os perigos em que vivemos e a vantagem que haveria de sair dessa vida miserável, não basta? Não, filhas. O pesar causado por essas reflexões não basta. É uma dor de outra espécie a que se sente aqui. Depois de muito meditar, bem poderíamos experimentar grande dor com o favor de Deus. Contudo, não chegaria ao íntimo das entranhas, como nesta outra oração, em que a alma parece ficar triturada e moída, sem nada fazer de sua parte, às vezes até sem querer. Mas então, o que é isso? De onde procede? Vou explicar-vos. Não ouviste a esposa dizer, então, a da esposa lá dos cantares, não ouviste a esposa dizer que o Senhor a fez entrar na adega dos seus vinhos e ordenou nela a caridade? Aqui mesmo já tive ocasião de lembrá-lo, embora a outro propósito. É exatamente o que acontece nesse caso. O Senhor vê aquela alma totalmente entregue e rendida em suas mãos. O Senhor vê aquela alma totalmente entregue e rendida em suas mãos pela veemência de um grande amor. Por sua vez, ela já não sabe nem deseja outra coisa senão que o Senhor cumpra nela a sua vontade. E Deus nunca fará esta mercê, penso eu, senão a alma que a tornou ou que tomou inteiramente para si. Aqui, pessoal, só como que uma introdução do que vai vir aqui para frente, já está acabando já, mas aqui tem uma coisa muito importante. Nestas quintas moradas, você tem que ser dócil à vontade de Deus, mas um dócil de verdade. Eu, eu não consigo explicar o quão dócil é isso, né? Às vezes eu olho para mim e eu falo assim, não, mas eu quero que Deus cumpra a vontade dele na minha vida em tudo. Eu acho que não tem nada. Às vezes eu mesmo procuro. Não, mas na minha filha, na minha família, na minha... Às vezes parece que sim, mas eu não sei, né? Eu tenho a minha cabeça humana com o pecado original e isso como que embaça a minha visão para dentro de mim mesmo. Então, eu peço muito a Deus que ele transforme, se tá, o que está faltando ainda, que ele transforme ele, sabe? Porque eu não consigo enxergar muita coisa, né? E às vezes pode ser que eu enxergue, mas não consiga, não tenha força suficiente para mudar. Então eu peço a Deus que Ele mude o meu coração e Ele me disponha para que eu esteja um dia 100% dócil, 100% aberto e louco para que Ele faça a vontade dele na minha vida em tudo, né? Então eu não consigo, né, saber disso, apesar que às vezes eu olho para dentro de mim, parece que sim, mas eu não sei, provavelmente não. Na verdade, eu acho que não. Tem alguma coisa faltando ainda, eu só não sei, né, mas eu peço a Deus que mude o meu coração e me deixe disposto. Aqui ela vai dar um exemplo do selo. Você já viu aquele selo antigo, né, que eles fazem, um rei lá vai fazer uma carta, aí eles pingam uma cera, parece um plástico, cera, não sei. Aí coloca ali uma gota grande, uma quantidade ali daquele líquido, aí ele vem como se fosse um carimbo, e aí imprime ali a marca do rei, né, do reinado dele ali naquele selo. Aí pronto, toma aqui essa carta está vindo do rei, né? Aí, aí quando você quebra o selo, significa que parece que você não consegue abrir a carta sem quebrar o selo. Então você tem que quebrar o selo para abrir a carta. Então aqui é isso, você vai se dispor, você vai dar o material para Deus. Você olha aqui, esse material aqui líquido tem que estar o mais disposto possível para que Deus possa carimbar. E não quer dizer que Deus vai carimbar você, né, com essa oração aqui, né? Não necessariamente Deus vai escolher você. Então você só faz sua parte. Qual que é a sua parte? Né? Entregar sua vida o mais disposta possível à vontade dele, né, nas mãos dele. E ele vai dizer se vai ou não carimbar. Não quer dizer que ele vá carimbar,
a sua vida, que ele vai marcar a sua vida com o selo dele. O Senhor quer que a alma saia deste estado, marcada com o selo divino, embora sem entender como. A cera, então é cera, né? Esse líquido que é colocado ali. A cera não grava em si mesmo o selo, apenas dispõe-se a recebê-lo pela sua brandura. Então vamos lá. Você, né, a sua alma é o selo, é o líquido que está ali. Você não consegue se marcar, né? Você precisa que Deus venha e marque você. A única coisa que você consegue fazer é dispor-se a receber esta marcação de Deus. Ainda assim, não é ela que se dispõe, né? Ela nem se dispõe. Ela só faz permanecer quieta e consentir em receber a marca. Ou seja, quem faz esse líquido, essa cera, né? Você está disposto para que Deus te marque, não é você, é Deus também. Tem uma parte aqui, eu não sei se você já passou, ou se é mais para frente. Santa Teresa fala: olha, aqui você só tem que fazer uma coisa, nada. É ficar quieto. É que é Deus quem vai fazer. Aqui você tem que ficar quieto, né? É querer. Você vai no máximo rezar, pedir a Deus que você não coloque obstáculos na vontade dele, porque a gente é mestre em fazer isso, né? Às vezes a gente faz isso até sem querer, mas, Senhor, não permita que eu, mal que sou, coloque obstáculos na tua vontade. Por favor, não confie em mim. Se o Senhor confiar em mim, eu vou te decepcionar, Senhor. Não confie em mim. Tire minha, tome das minhas mãos a minha vida. Não deixe nas minhas mãos. Eu vou destruir minha vida. Eu sou mau, né? Tome você e faça o que o senhor quiser, como o senhor César fala lá das Quintas Moradas, né? Faz o que o senhor quiser, não precisa pedir minha permissão. E se eu achar ruim, não não ligue para mim. Se eu achar ruim, me ignore, né? Mas faça o que o senhor quiser, independente, não precisa pedir a minha opinião. Toca na minha vida, na da minha família, no meu emprego, na minha saúde, na onde o senhor quiser. Toca, transforma, destrói, faz o que o senhor quiser. Diego, eu vou fazer uma analogia, mas não é exatamente nessa magnitude, né? Mas como eu já partilhei aqui, né, nós temos as células, né? E as células, elas são compostas por líderes e seus auxiliares. E aí, quando há multiplicação, é necessário que um auxiliar vire um novo líder e convide-se novas pessoas para ser auxiliares. E daí eu conversando com uma amiga, né, que estava tentando preparar a multiplicação da célula dela e tudo, ela falou, mas eu tenho receio de chamar fulana de tal, porque ela já faz tanta coisa, a família está com problema, que não sei o quê, não sei o quê. Eu falei assim, aí eu falo com ela, exatamente o que você falou aí. Não, mas você que está botando obstáculo. Você nem sequer perguntou para ela. Deixa que ela diga ou não, se ela não puder ou não quiser, né? Então, às vezes, nós somos assim mesmo, a gente bota os obstáculos aí nas coisas de Deus, assim, de uma forma impressionante, né? E não dá a chance para que ocorra a graça de fato. Nós somos safados. A gente tem que pedir a Deus, não confie em mim não, Senhor. Por favor, né? Tire das minhas mãos a rédea da minha vida. Nossa, eu vou jogar essa carruagem no buraco, né? E a gente faz isso. Às vezes você não consegue ver a maldade. Às vezes a gente é mal, a gente tá fazendo isso achando que tá fazendo por bem, né, primo? Às vezes tá fazendo, não, eu acho que eu tô fazendo, eu Exato. tô ajudando ela, eu tô fazendo pelo bem dela, né? Eu não vou convidar ela pelo bem dela. E não é assim, né? Santa Teresa fala muitas vezes, Senhor, que eu não coloque obstáculos, me ajude a não colocar obstáculos, ou retire, Senhor, os obstáculos que eu coloco na, na, na tua vontade. Se eu quer fazer as coisas, eu estou colocando obstáculos na sua vontade. Vamos lá, só de voltar um pouquinho aqui, ó. A cera não grava em si mesma o selo, apenas dispõe-se a recebê-lo pela sua brandura. Ainda assim, não é ela que se dispõe, ela só faz permanecer quieta e consentir em receber a marca. Ó bondade tão grande de Deus, tudo há de ser à vossa custa. De nossa parte,
Só quereis receber nossa vontade, como cera maleável, sem opor resistência. Vou ler aqui de novo. Ó bondade tão grande de Deus, tudo há de ser à vossa custa. Ou seja, tudo é Deus que faz tudo. De nossa parte, ele só quer uma coisa: só quereis receber nossa vontade, como cera maleável, sem opor resistência. Ele só quer que você diga: faça-se, assim como Nossa Senhora disse. Faça-se. O quê? O que quiseres. Somente faça-se. Eis, irmãs, o que faz aqui nosso Deus, para que esta alma se reconheça como sua. Dá-lhe o que tem de mais precioso, isso é, as mesmas disposições que comunicou a seu filho neste mundo. Maior mercê não nos poderia fazer. Quem mais do que Sua Majestade desejou sair dessa vida? Assim o demonstrou na ceia quando disse: com ardente desejo o desejei. Mas, mas como, Senhor meu? Não vedes a morte atroz que vos espera, tão cruel, dolorosa e terrível? Não, dizei vós, meu imenso amor e o desejo da salvação das almas superam incomparavelmente todas essas dores. Ela está dizendo aqui, né, que Jesus, quando viu, né, o que estava esperando por ele, né, e ainda assim ele desejou ardentemente que aquilo acontecesse, né, que ele passasse por aquilo de olho nas almas que ele iria salvar, né, se entregando na cruz. Com ardente desejo desejei passar por essa paixão. Os grandíssimos sofrimentos que padeci e ainda padeço, desde que vim a este mundo, me parecem nada em comparação com o amor que o desejo de salvar as almas. Ou seja, Jesus, todos os sofrimentos dele, que ele já passou, que ele passa, que vai passar, são nada, parecem nada, em comparação com o amor e os desejos de salvar as almas. Asseguro-vos que é verdade. Tenho meditado muitas vezes nisso. Penso no tormento que padece e padeceu certa pessoa, minha conhecida. Ela está falando dela mesma aqui. Vendo as ofensas feitas a nosso Senhor. Essa ideia lhe é tão insuportável que preferia a morte a tal sofrimento. Então, Santa Teresa falando, eu preferia morrer a este sofrimento que eu estou passando, lembrando que eu ofendi a Deus com os meus pecados. A caridade dessa alma é pouquíssima, quase nada comparada com a de Cristo. Se ela sente dor tão insuportável, qual não terá sido o sentimento de nosso Senhor Jesus Cristo? Está falando aqui, se eu sinto uma dor tão grande em ver que Jesus Cristo foi ofendido pelos meus pecados, imagina Cristo, o sofrimento de Cristo, imaginar que o Pai dele foi rejeitado por tantas pessoas. Ela que é tão má, Santa Teresa que é tão má, sofreu tanto por isso, imagina Cristo que é por isso perfeitíssimo, como Deus não sofreu, né? E outra, Cristo, ele tinha visão beatífica. Cristo, não sei se eu estou falando certo, mas Cristo, ele consegue ver o que você está fazendo agora, lá enquanto ele está na paixão dele. Ele estava lá carregando a cruz dele, ele estava vendo você em cada momento da paixão dele. Ele estava vendo você nesse exato momento em que eu estou falando com você e você está aqui participando deste encontro, desse estudo. Quando você, sei lá, está passando na rua, faz o sinal da cruz em frente a uma igreja, Deus, ele morreu por você e na hora que ele estava lá no Horto das Oliveiras suando sangue, ele tinha você nos olhos enquanto você passava, quando você passava em frente àquela igreja e fazia o sinal da cruz, porque o Santíssimo estava lá dentro. Então imagina a dor de Deus que via todos os sofrimentos, todas as ofensas que Deus fazia, que as pessoas faziam a seu Pai. Que vida não terá sido a sua? Ele que via todas as coisas
e que trazia sempre diante dos olhos as grandes ofensas feitas a seu pai. Não tenho a menor dúvida. Estes sofrimentos foram piores que os de sua sacratíssima paixão. Ou seja, os sofrimentos de Jesus, vendo que seu pai era ofendido, foram muito maiores do que a sua sacratíssima paixão, né? Flagelação, coroação de espinhos, a humilhação, a crucifixão. Então já se aproximava o fim de seus padecimentos, suas dores se moderariam. Já havia o fim dos seus sofrimentos. Consolava-o dar remédio a nossos males. Com sua morte, bem como poder demonstrar o amor que tinha ao Pai, padecendo tanto por ele. A própria dor de Cristo, gigantíssima, era consolada pela obediência que ele estava dando ao Pai naquele momento. Ele estava sendo obediente e isso consolava o coração dele. É o que acontece aos que, movidos pelo ímpeto do amor, se entregam a rudes penitências, quase não as sentem. Antes, quereriam fazer mais e mais, tudo acham pouco. Uma pessoa aqui, pessoal, a pessoa movida pelo amor a fazer penitências, ainda mais nesse nível aqui dessas quintas moradas, a pessoa faz penitências gigantes e, e nada dói nela, porque ela queria fazer algo muito maior. Então ela faz penitências, né, e é pouco para ela, né? O que não sentiria Sua Majestade vendo-se em tão boa ocasião de mostrar a seu pai que cumpriria perfeitamente a obediência dele recebida e o preceito do amor ao próximo? Ó grande satisfação! Padecer para cumprir a vontade de Deus, mas presenciar tantas e tão contínuas ofensas contra a majestade divina e a perda de tantas almas que se precipitam no inferno, parece-me dor extremamente intolerável. Segundo creio, se nosso Senhor não fosse mais que simples homem, bastaria um só dia daquele tormento para acabar com muitas vidas, quanto mais uma. Vamos terminar por aqui, né? Deus abençoe a todos, uma boa noite a todos, uma boa semana. É, agarre aí na sua oração reflexiva. Vamos para o céu todos juntos, né? Não fique para trás. E que Deus me dê a graça para eu também não ficar para trás, que Ele segure na minha mão. Amém? É isso aí, pessoal. Fiquem com Deus. Deus abençoe a todos e tchau, tchau.